E o que a gente lê que o Voltaire pregava, assim, era justamente, tipo, os fundamentos do iluminismo e do Enlightenment, né? Que você descentraliza um pouco o poder da igreja e ele até tem frase dele que fala que tinha que deixar mais a igreja cuidar do espiritual, que estava super abandonado, e deixar que políticos e os reis cuidem, né, das outras coisas. Só que ele defendia que os reis não fossem absolutistas como eram na época, né? Ele queria que os reis fossem ancorados pelos filósofos, que eles governassem sendo aconselhados por filósofos. E fato é que ele se correspondeu com vários líderes da época. Foram mais de 8.000 cartas ao longo de sua vida. Catarina da Rússia, rei da Prússia, rei da Dinamarca, todo mundo se correspondia com Voltaire porque sabia que ele tinha formas de dar luzes mesmo, né? a uma nova condição social, né? E ele deu muitos conselhos ao longo de sua vida, mas na França, que foi onde ele nasceu, né? Nasceu em Paris. Ele teve muitos embates políticos, né, justamente por confrontar esse absolutismo, né, o iluminismo. Uma das coisas que ele se opõe, né, essa tirania dos reis, né, se opõe ao absolutismo, aos preconceitos, e ele é anticlérico, né? Então, tipo, tudo que o clero... a intolerância religiosa, né? Que era uma das grandes bandeiras, porque pessoas eram executadas mesmo pelo que elas acreditavam e tal. E a própria vida dele, né, falando então desse episódio ali, ele era um jovem ali em 1717, nasceu em 21 de novembro de 1694, portanto ele nasceu no fim do século XVI, né, 17, e viveu o século XVIII. Nasceu no fim do século XVII e viveu no século XVIII. Ele morreu ali bem velhinho já, tinha 83 para 84 anos, teve uma vida longeva, mas foi cheio de altos e baixos, e um dos confrontos da vida dele foi com o rei Sol, chamado na França, que é o rei Luís XIV. O rei Luís XIV, para você ter uma ideia do absolutismo, Lucas, ele dizia l'état c'est moi, ou seja, eu sou o Estado, eu sou as leis, eu sou o poder, né? Sim. Então ele ficou conhecido como l'état c'est moi, né? Porque ele era o absoluto de todos. E ele uma vez escreveu uns versos, e o rei Luís XIV ficou muito bravo com isso e prendeu o Voltaire na Bastilha. A Bastilha, quem lembra da Revolução Francesa... Uma dungeon. A Revolução Francesa, um dos motes de guinada na Revolução foi a tomada da Bastilha, né? O povo invade a Bastilha e toma a Bastilha. O que é a Bastilha? É o símbolo do poder do rei. É um lugar onde o rei manda qualquer pessoa, leitor de ouvido, que ele não gostou da cara, né? E naquele momento, ele mandou o Voltaire pra lá, né? Porque ele falava bastante, né? O Voltaire tinha a língua solta. E ele, inclusive, tem uma frase dele, tem uma lista de frases até que eu listei ali pra você, mas tem uma frase dele que fala que todo homem tem direito de acreditar naquilo que ele não crê. Ou seja, você não acredita nisso? Então tudo bem, você tem o direito de não acreditar. Você defende a liberdade do indivíduo. Então você tinha liberdade antes como aquela coisa romântica e tal, daí não, é o indivíduo que precisa ter essa liberdade, né, a pessoa comum ali. E também esse acesso, e para isso acontecer também, né, tá tudo interligado se a gente for ver, mas também o acesso à ciência de forma geral. Então o que aconteceu muito nessa época, também com o Isaac Newton, né, ali que também o Isaac Newton morreu enquanto o Voltaire tava na Inglaterra, e pegou todas as ideias, né? Isso. Do Isaac Newton. E então tudo isso tem a ver com o acesso da população à ciência, acesso à filosofia, né? Então, que era algo que era proibido, né? Das muros do castelo pra dentro só, pra fora não tem. Vocês falou das frases dele ali, né? E as frases, elas exemplificam muito das ideias que ele levava, né? Manda aí. Uma delas é: todos os homens são iguais, não é o nascimento, mas sim a virtude que os diferencia. Todo homem é culpado do bem que não fez. Ou seja, você tem a obrigação de ser bom. Todas as grandezas do mundo não valem um bom amigo. O mais competente não discute, domina a sua ciência e cala-se.
Isso aí precisava ter mais gente que soubesse hoje em dia. O trabalho poupa-nos de 3 grandes males: tédio, vício e necessidade. Aí eu vou contar a historinha... Aquela mente é a oficina do diabo, né? Não, e daí tem a historinha de como ele... Da própria vida dele, né? Que ele ficou órfão com 7 anos. A idade que ele tinha quando a mãe dele morreu. E o pai dele... Quando ele fala, pai, eu quero me tornar um homem das letras... O pai fala, mas essa é uma profissão de desonra, né? E não queria que ele se tornasse escritor. E o que o pai dele faz para incentivar ele a isso, além de falar, vai estudar direito, ele entra lá, começa a estudar e não gosta e não termina o curso, o pai deserda ele. Né? Então ele teve todo o incentivo para não ser o homem que ele foi. E ele acabou, né, sendo esse grande influenciador que até hoje... Influencer. Até hoje você lê, né, e escuta as frases dele e vê os ensinamentos que Voltaire dispersou através dessa luz, né, de liberdade, e quando fala de anticlericalismo, que esse é o termo, né, de oposição à igreja, Difícil. Também quero explicar uma coisa, ele não era contra Deus nem a fé, só que ele se dizia deísta. Ele diz assim, Deus está na natureza, a natureza está no homem, portanto o homem pode alcançar a Deus. E daí outros versos que deixaram muito bravo o cavaleiro Juan, né? Ele foi de novo para a Bastilha. Isso aí foi em 1726, daí que ele sofre o exílio e vai para Inglaterra, onde ele fica cerca de 3 anos. Conhece o liberalista por lá também, o John Locke, e o Isaac Newton, como você tinha comentado antes, né? E depois desse território que ele fica lá, desse tempo, ele escreve em 1734, publica as cartas inglesas ou cartas filosóficas, onde ali ele fala desse atraso da França em relação à liberdade, assim, de expressão, de pensamento, a defesa do ser humano. Bom, tudo isso é território que prepara depois para a própria Revolução Francesa, né? É meio que ele se prepara esse campo, né? E quando ele morre, tem umas histórias muito curiosas, a gente vai a fundo nisso. Na verdade, para ele conseguir voltar para Paris, para a sede de Paris, ele volta meio escondido, né? Tem aquela historinha lá da carruagem, que ele vai como... E um guarda para... E daí, quando vem que é Monsieur Voltaire... Oh, Voltaire! Ele era super conhecido. Sim, todo mundo conhecia o sorriso dele, o rosto dele, era bem... Que é um sorriso sarcástico também, né? Eu tracei até um paralelo com o Victor Hugo, que também era super famoso, né? Então, eu vi essas semelhanças, assim, todo mundo conhecia ele mesmo antes da era da informação, né, que é hoje. E o que deixou ele muito famoso foi a censura. Porque a sociedade achava tão primordial, assim, conhecer essa visão de mundo que Voltaire trazia em textos como O Cão e o Cavalo, que a gente trouxe hoje aqui. E lembrando que era com humor que ele trazia essas coisas. Então era sempre sátira, as pessoas morriam de rir lendo os textos dele, né? Então sempre trouxe isso para os textos. Então o que acontecia? A sociedade parisiense lotava o espetáculo na primeira noite. E normalmente a exibição não passava da terceira noite, porque a censura ia lá, arrancava tudo, tirava tudo, e daí os livros dele eram meio que lidos como se fosse uma subversão social. Imagina, era como uma versão grande de tipo, falar mal do chefe. Todo mundo quer ouvir, quer falar mal e tal, e quer dar risada do chefe, mas não é uma coisa que pode fazer, né? Então dá pra se imaginar dessa forma, assim. Ele morreu bem velhinho já, né? Ele viveu uma vida longeva e boa, assim, né? Ele era super rico e tal. E foi com 82 anos? Quase 84, 83. 83. E daí tem a história dele sair, né, com os amigos. Então, quando ele morreu, pra ele não ser enterrado em vala comum, porque tem que pensar assim também, ele era super famoso, mas ele é super famoso com o público geral, e a monarquia, o clérigo, enfim, odiava ele, né? Queria... se caísse nas mãos dele, ele ia provavelmente ser enterrado numa vala comum, né? E... que ele precisava das bênçãos do clero para ele receber ele com certeza não tinha essas bênçãos, né? Uhum. E daí,
pra ele conseguir sair, como é que foi a história? Então, ele dos morre amigos em Paris, dentro lá de um castelo, e os amigos carregam ele assim, pra corpo fora da mole cidade, ali, como né? se ele tivesse só apoiado nos amigos, mas ele tá morto ali já. Aham. Até eles conseguirem levar pra um Colocar um território óculos onde escuro consegue. no rosto, um Essas chapéu histórias, e sai agarrado. Então, teve a Revolução Francesa em 1789 e ele foi considerado um grande herói da Revolução Francesa. Então, os restos mortais do Voltaire foram trazidos, né, ficaram expostos na Bastilha. 1/4 de 1 milhão de pessoas visitou, né, os seus restos mortais. Depois, então, ele foi levado para o Panteão, que é onde estão os grandes heróis, nomes, né, E até franceses. ali teve fanáticos religiosos que tentaram pegar os restos mortais dele. Mas isso aconteceu Eles em 1814, alguns anos depois. pegaram os restos mortais dele e jogaram no buraco. Então, essa intolerância, anos depois, ainda continuou acontecendo, né? E ele, né, por muitas pessoas, ele é encarado como essa figura difícil de engolir, mas que a gente vê toda a importância que ele teve. Sim.